Estou de volta. Agora para tratar com vocês da segunda parte do vídeo que nós fizemos ainda hoje sobre golpe de Estado, intervenção militar e etc. A necessidade dessa minha conversa com vocês é que eu quero que todos entendam que 2022, o ano de 2022, não é o ano de 1964, quando houve um golpe de Estado. Era um outro contexto histórico, outra situação geopolítica, era tudo diferente. Nós estávamos naquele momento, em 1964, vivendo a chamada Guerra Fria. A Guerra Fria, dois blocos, o mundo se dividiu. Um bloco que era comandado, ou queria ser comandado, pela chamada União Soviética, principal país a Rússia, e o outro bloco, os Estados Unidos, comandado pela grande nação americana. Pois bem, o que chama a atenção? Chama a atenção que a Guerra Fria ela começa em 1947 e se estende até 1991. E esse período, o tempo todo, haviam escaramuças entre a União Soviética e os Estados Unidos, porque esses dois blocos queriam impor a sua hegemonia, o seu poder sobre os demais países do mundo. O que está acontecendo no Brasil neste período de Guerra Fria? Lá no ano de 1961, foi eleito Jânio Quadros, ele renuncia em 61, o seu vice era João Goulart, né, que eu não vou chamá-lo de comunista, mas era um homem de tendências esquerdistas extremadas. Sim, porque logo a sua posse, ele já começa a mencionar que deseja fazer reformas, que ele chamou de reformas de base. Essas reformas tinha necessidade, inclusive, de ser feita alteração na Constituição. Várias alterações deveriam ser feitas. E quais eram as principais reformas que pretendia fazer no país João Goulart, né? Que era tido como comunista pelas forças mais conservadoras, pelas elites, pelos militares, que achavam que o entendiam como um comunista. As principais reformas dele era a reforma bancária, né, dar mais crédito ao pequeno agricultor, ao pequeno produtor, era a reforma eleitoral. A reforma eleitoral permitir que os analfabetos votassem, porque a maioria da população do Brasil era analfabeta e não votavam os analfabetos. Vejam, na última eleição, a quantidade de milhões de votos, por exemplo, que Bolsonaro recebeu, 40 e poucos milhões, Lula 50 milhões, né, por aí aproximadamente, eu não tenho os dados corretos assim na cabeça, mas veja, lá em 1960, quando foi eleito Jânio Quadros e João Goulart, ele teve um pouco mais de 5 milhões de votos, um pouco mais de 5 milhões, porque era muito reduzida a quantidade de pessoas que votavam, porque essa proibição de analfabeto votar diminuía sensivelmente, já que a maioria do povo brasileiro era analfabeta naqueles anos 60. Uma outra reforma que desejava, uma reforma de base, que João Goulart desejava, era a chamada reforma agrária. E isto sempre dá confusão. Sempre deu confusão. O que é a reforma agrária? Era democratizar as terras, o uso da terra. Terras que algumas famílias já tinham há 200, 300 anos aquelas terras e nunca fizeram nada na terra. A terra estava lá, abandonada. E ele pretende, sim, que essas terras sejam ocupadas por famílias. Né? Essas ideias, né, elas vão provocar um medo muito grande nas chamadas elites. Ainda tinha mais uma reforma que ele queria fazer, que era dar
canais de comunicação aos estudantes. Ele queria que os estudantes estivessem mais presentes na vida nacional. Isso traz, é claro, instabilidade política, junto com a crise econômica herdada lá do governo JK, Juscelino Kubitschek, que deixa uma inflação imensa com a construção da cidade de Brasília. Criou-se aqui no país um clima de anticomunista. O presidente é comunista e nós temos que acabar com esse comunista, tirar este comunista do poder, e começam a se movimentarem as elites para derrubar o presidente, para que haja um golpe de Estado e tire João Goulart do poder. Vejam que a situação é totalmente diferente de hoje, 2022. E agora você vai ficar até de cabelo em pé, se é que você ainda não sabe quem apoiou o golpe de Estado de 64. Quem foram os apoiadores do golpe de Estado de 1964. Você conhece uma emissora chamada Globo, a Rede Globo, a Fundação Globo, né, do Dr. Roberto Marinho. Pois bem, Roberto Marinho, dono do Complexo Globo de Comunicações, apoiou o golpe de Estado. Hoje, vejam bem, hoje as manifestações da Globo totalmente contrárias a qualquer golpe. Mas naquele momento era tão forte a ideia de que João Goulart ia implantar o comunismo no Brasil por causa das reformas que ele desejava fazer no país, que Roberto Marinho, dono da Rede Globo de Comunicações, ele apoia sim o golpe de Estado. Mas foi só ele? Não. Se você já está com o cabelo em pé, vai crescer um pouco mais. Um outro defensor dos direitos humanos, das liberdades, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, apoia o golpe de 1964. Mas se você ainda está achando que os seus cabelos não estão muito em pé, agora eles vão ficar, mas eles vão se alvoroçar quando eu disser para você que a Igreja Católica, a ala mais conservadora e influente da Igreja Católica, apoiou sim o golpe de Estado de 1964, a derrubada do governo João Goulart e a instalação de um novo governo. Fizeram o que hoje estão fazendo aí pelas ruas, pedindo intervenção militar, pedindo golpe de Estado, pedindo isso que estão pedindo aí. Isso foi pedido lá. Mas a situação lá era muito diferente. Era tão diferente que você vai continuar se surpreendendo. Quem mais pediu o golpe de Estado? Queria que o Brasil fosse uma ditadura militar. A grande nação americana, a grande nação, a maior nação democrática do mundo, os Estados Unidos da América, pede aos militares, apoiam os militares brasileiros para esse golpe de Estado. E sabem por quê? Porque se preocupava com o poder da União Soviética sobre o Brasil. Porque eles sabiam que no momento que o Brasil pudesse ser dominado por uma ideologia, um governo comunista, toda a América Latina o seria também. Toda. O lado que o Brasil caísse, os demais países iriam cair. Então os Estados Unidos, o governo americano, apoia o golpe de Estado. É totalmente diferente de hoje, essa geopolítica de 1964. Não tem absolutamente nada a ver com os dias de hoje. Lá, ainda podemos dizer que podia sim haver um perigo comunista. Havia uma Guerra Fria, havia um bloco comunista chamado União Soviética, diferente de hoje, que nem mais existe União Soviética, foi esfacelada. Então, o que a gente percebe é que não tem motivo este movimento de golpe de Estado nos dias de hoje. Nenhum motivo. E vejam mais, o golpe, essa elite burguesa, de média para cima, classe média para cima, porque os pobres nem tomavam conhecimento disso.
os pobres, né? O cara que mora na favela, as camadas mais humildes da população nem tomavam conhecimento, nem participaram disso. Quem estava fazendo este movimento eram as elites, que estavam sim preocupadas que seus privilégios fossem reduzidos ou acabassem com as reformas estipuladas, propostas por João Goulart. Né? Então a elite burguesa, a Igreja Católica, a imprensa, o empresariado, os movimentos de direita, eles organizam inclusive, e esse eu assisti, eu vi, com esses dois olhinhos aqui, eu vi, eles organizam um movimento chamado Marcha da Família com Deus pela Liberdade, onde reuniu, naquele tempo, mais de 500 mil pessoas pelas ruas de São Paulo e pelas várias cidades importantes, grandes cidades brasileiras, pedindo o fim do governo de João Goulart. E isso aconteceu. O golpe aconteceu entre o dia 31 até o dia 2 de abril, 31 de março até 2 de abril. Apesar que os militares costumam comemorar dia 31 de março. Aconteceu no dia 31 de março de 1964, quando foi implantada uma ditadura no Brasil. Nós sempre sabemos como é dado um golpe e como começa uma ditadura. Mas nós nunca sabemos como essa ditadura vai acabar. E muita gente, essa gente toda que eu acabei de ler aí, Igreja, Roberto Marinho, OAB e etc., empresariados, os políticos como Adhemar de Barros, Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, e vai por aí pela frente, políticos importantes daquele tempo, se arrependeram profundamente de terem apoiado esse golpe de Estado e a implantação da ditadura no Brasil. Porque a partir daí foi dada uma carta branca. Né? Aí vieram as prisões, as perseguições, as torturas, as mortes, principalmente no período Médici, Emílio Garrastazu Médici, general Emílio Garrastazu Médici. Né? Foi um período difícil, que aí teve, o país teve que se movimentar, né? Fazer todo um trabalho de reação, de resistência para acabar com a ditadura. E isso custou muitas vidas. Muitas vidas. Então, essas pessoas que estão pedindo golpe militar, pensem bem. Fazer manifesto, eu acho que tem que fazer. O Lula ganhou a eleição? Ganhou. Quem não votou no Lula é a oposição. E a oposição tem que fiscalizar o próximo governo, verificar o que está fazendo, se promessas estão sendo cumpridas. Isso é normal no jogo democrático. Agora, o que não pode, meu Deus, é pedir golpe militar, é a implantação de uma ditadura. E é uma coisa muito que eu quero, para finalizar, que eu não sei o que ocorre, que muito se fala sobre o protagonismo das forças militares no golpe de Estado e na ditadura. E muito pouco se fala e se estuda e se discute sobre as forças que apoiaram essa ditadura. Raramente. Eu tenho certeza que essas minhas palavras, essa minha mensagem, muita gente desconhecia. Nunca ouviu falar que a Rede Globo de Comunicações, que a OAB, que a Igreja Católica, né, apoiaram a instalação de um golpe de Estado no país. Por isso, meus queridos e bons amigos que me assistem, cuidado, cuidado, muito cuidado. Você pode ser aquele que hoje está pedindo um golpe de Estado e a implantação de uma ditadura, e amanhã você seja um daqueles que esteja profundamente arrependido. Tá? A ditadura, ela não tem cor, ela não tem cheiro, ela não tem alma. Geralmente, tanto faz de direita ou de esquerda, ela é sanguinolenta,
ela prende, ela mata, ela arrebenta seus opositores ou quem se afasta das suas determinações. Pensem bem. Pensem muito bem. A todos um ótimo domingo, um ótimo final de semana. Até a próxima. Um abraço.